Com toda certeza, você já deve ter se perguntado por que o pronome você flexiona com a terceira pessoa e não com a segunda, como diz a regra da ordem do discurso. A resposta é muito simples. É porque o pronome você, ele é derivado de um pronome de tratamento, e pronomes de tratamento flexionam na terceira pessoa. Porém, a história não para por aí. É o que nós vamos ver no nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou o professor Sandro e nós estamos no nosso quadro Inculta e Bela, momento do qual nós paramos para discutir um pouco sobre a nossa língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre o pronome você. E tudo começa lá atrás, quando o pronome você era uma expressão vossa mercê. Essa expressão ela era apresentada, ela era utilizada para pessoas de alto nível social, ou seja, você não utilizava isso com qualquer pessoa, mas sim com aquela que tinha um nível mais alto, um status quo um pouco mais elevado. O problema é que essa expressão ela começou a se deteriorar com o tempo. Por quê? Porque a língua ela é viva e ela vai encurtar, ela vai se adaptar àquele que está utilizando, ou seja, ao falante. E o vossa mercê passou a ser pronunciado de uma maneira mais rápida, vossa mercê. Com o passar do tempo, ela foi encurtada a voz missê até chegar no que nós temos hoje por você. E esse processo ele é super natural em qualquer idioma, ou seja, as palavras que são mais longas, elas têm a tendência a serem diluídas, ou seja, a diminuírem. As expressões que são mais frequentes, elas começam a se contrair. É como se a língua, o idioma, ele estivesse sempre procurando um caminho mais curto entre duas ideias. Com relação ao pronome você, não foi apenas a forma que mudou de vossa mercê para você. O significado também foi sendo transformado. Ou seja, aquilo que era utilizado para pessoas com alto nível social, com um status quo mais elevado, passou a ser algo um pouco mais neutro, em alguns contextos até mesmo distante. E esse fenômeno ele tem um nome: desgaste semântico. Ou seja, é quando uma palavra perde com o seu uso contínuo, a intensidade do seu sentido original. Não é porque ela foi esquecida, mas é porque ela passa a ser utilizada de uma maneira corriqueira, ou seja, ela passa a ser usada demais. O mais interessante é você perceber que o pronome você não ocupa o mesmo lugar em todo o mundo lusófono, ou seja, todo lugar que fala a língua portuguesa. Nas comunidades onde existem mais brasileiros, nós vamos perceber que o você, ele toma grande parte. Porém, em algumas regiões do Brasil, nós vamos ver que o tu, o pronome tu, de segunda pessoa, ele continua ainda vivo e é muitas vezes mais íntimo. Em Portugal, por exemplo, o uso de você soa, de certa forma, um pouco distante e até mesmo impessoal, dependendo do contexto ao qual ele está sendo utilizado. Ou seja, a mesma palavra ela vem a carregar nuances diferentes dependendo do lugar e do contexto ao qual você se encontra ou aplica a palavra. E quando nós olhamos para outras línguas, outros idiomas, nós vamos perceber que essa dinâmica vai ficar um pouco mais clara. No japonês, por exemplo, nós temos uma palavra que é o equivalente direto do pronome você, seria o anata, que muitas vezes, na grande maioria dos casos, é evitado. Em vez disso, de utilizar o pronome anata, os japoneses utilizam títulos específicos para as pessoas. Então eles utilizam o nome da pessoa, mas um título, como por exemplo o san, o sama, o kun, porque a escolha da forma de tratamento ela não vem a ser neutra, ela vai comunicar a relação, a distância, o respeito. E aí nós vamos ver que enquanto o português veio a simplificar, outros idiomas mantiveram ou até mesmo expandiram essas distinções. Portanto, quando nós estudamos o pronome você e analisamos essa transformação a qual ele sofreu com o decorrer dos anos, nós vamos perceber que a língua, ela nada mais é do que um organismo vivo que se adapta ao falante. Ou seja, cada palavra, cada termo que nós utilizamos hoje, na realidade é resultado de séculos de adaptações que são invisíveis. São mudanças de pronúncia, de contexto, de uso, redução de letras, que quando acumuladas, criam algo completamente novo, aquilo que nós chamamos de neologismo, novas palavras. Então, meu companheiro ou companheira de estudo, da próxima vez que você disser você, lembre-se de que esta palavra já foi carregada de cerimônia. Ela já trouxe hierarquia, já foi longa, formal,
quase que solene e que hoje ela cabe apenas em 2 sílabas. Você vai perceber, a língua encurta palavras, porém alonga histórias. Se você assistiu este vídeo até o final e gostou desse conteúdo, deixe aí o seu gostei e coloque aí nos comentários, na região onde você se encontra, no contexto do qual você faz parte, você utiliza tu ou você. Te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus.